Aqui é o Tourcast. Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreenda! Começa agora Tourcast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast, o seu podcast de turismo. Pela Infinity e Red Cars, meu nome é Samir e eu acho que o pior cego é aquele que enxerga. Olá, pessoal. Queria agradecer ao Samir aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou a Kátia, trabalho numa instituição financeira, sou formada em matemática e estatística e sou pessoa com deficiência visual desde quando eu nasci. Eu já tive baixa visão, mas eu acabei perdendo completamente. E eu tenho um cão-guia hoje, com 11 anos, que está comigo há 10, que se chama Sam. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Regis Santos, sou advogado, tenho um cão-guia também, tenho a vida normal. Caro ouvinte, como você sabe, esse Tourcast é produzido por uma agência de viagens. Por isso, quero compartilhar algumas informações caso necessite viajar. Se você precisar, conte com os serviços da Infinity e Red Cars Turismo. Aqui nós temos passagens aéreas, hospedagens e locação de veículos para auxiliar em suas viagens, quer seja lazer ou negócios, no Brasil ou no exterior. Você pode solicitar um orçamento para sua próxima viagem por e-mail, através do contato @infinity.tour.br. O endereço do e-mail estará no link desse post. Ah, Samir, mas eu não costumo usar agência de viagens. Eu prefiro fazer tudo pela internet. Ok, eu te dou o maior apoio para isso. Mas garanto que a Infinity é uma agência diferente de tudo que a sua van filosofia possa imaginar. Como diz o ditado popular, se dica fosse boa, ninguém dava, vendia. Então eu vou vender algumas dicas para você através desse podcast. Tá preparado? Editor, aumenta o som, pois a sessão 7 dicas do Tourcast vai começar. Dica número 1. Se você pretende viajar no final do ano, eu sempre recomendo que você compre suas passagens ou reserve seu hotel em agosto ou setembro. Poderá encontrar muitas opções e preços atrativos. Quanto mais próximo ao final do ano deixar, acabará ficando com menos opções e geralmente as opções mais caras, por ser um período de alta temporada. Dica número 2. Se você é um ouvinte que está na cidade ou para essa cidade se destina, saiba que há muitas opções de turismo na capital paulista. Por isso, indico que entre em nosso site www.infinity.tour.br, vá na aba Promoções e verá tudo o que temos programado até o final de 2016. Se estiver ouvindo esse podcast depois de 2016, não se preocupe, pois tem programação atualizada lá. Pode acessar, o link do site está no post desse programa. Dica número 3. Todos os meses levamos grupos de turistas para conhecer uma área de Mata Atlântica altamente preservada, com um rio de águas limpas, onde se pode nadar. O local é um reduto da Sussuarana. Se você não sabe, é o segundo maior felino das Américas, também conhecida como onça parda ou puma. Sabe onde fica essa área? Fica na cidade de São Paulo. Pois é, todos os meses levamos os nossos turistas para a APA Capivari Monos, uma experiência incrível em plena cidade de São Paulo. Quer mais informações? Acesse o nosso site. Você também pode ouvir o nosso Tourcast sobre a APA e terá muita informação sobre o local. Dica número 4. Já ouviu falar dos bairros Brás e Bom Retiro em São Paulo? Aposto que já ouviu
ouviu falar na Rua Oriente, Rua Maria Marcolina, José Paulino, mas se você acha que esses dois bairros são apenas para fazer compras, então ainda não conhece o Tour Brás e Bom Retiro 4x4. Se trata de um passeio com muita história e curiosidades. Esse tour desbrava de forma aventureira a terra dos italianos, árabes e coreanos, onde se pode avistar judeus, muçulmanos, católicos e protestantes na mais perfeita harmonia. O mais legal desse passeio é a forma de transporte. Um Jeep aberto de 1958 leva os turistas para essa aventura. Quer saber mais? Acesse o site da Infinity, vá na aba Promoções e embarque nessa aventura. Dica número 5. Se prepare para o Scout Experience 2016. No dia 12 de outubro de 2016, nosso convite é para que você, ouvinte, possa levar seus amigos, filhos e familiares para um dia de escoteiro. É isso mesmo que você ouviu. Não sei se você sabe, mas essa agência aqui é formada por escotistas. Portanto, nós preparamos para o dia 12 de outubro de 2016 uma aventura similar às aventuras vividas pelos escoteiros, onde teremos atividades que ensinarão sobre nós, comida mateira, primeiros socorros, comunicação, técnicas de espionagem e muitas outras coisas. Quer participar? Gostaria de levar seus filhos para essa aventura? Tenha mais informações em nosso site. Dica número 6. Você já ouviu falar em Mambaí? Não? Então a Infinity leva você em um tour operado pela Aventurista. Mambaí fica lá no Goiás. Sim, é lá que levaremos os turistas. Belas cachoeiras, grutas e muita aventura. Quer saber mais sobre Mambaí? Acesse o nosso site. Dica número 7. Você gosta de carne? Vou fazer a pergunta de novo. Você é completamente apaixonado por carne? Bom, então você já deve ter ouvido falar sobre Dry Aged. O quê? Nunca ouviu falar sobre Dry Aged? Esse é um tour para quem gosta muito de comer carne. Não é qualquer carne, amigão. Estou falando de uma experiência dentro de um açougue para que você possa experimentar o Dry Aged. E garanto, se você gosta de carne, vai me agradecer por participar desse tour gastronômico aqui conosco. E aí, gostou das minhas dicas? Bem, você pode procurar por uma agência online, mas com a Infinity o seu turismo é muito melhor. Bem-vindos ao Tourcast Turismo e Diversão ao alcance do seu player. O podcast de hoje vem trazer essas duas figuras que são grandes amigos meus, que são deficientes visuais, para trazer para o mundo do turismo mais informação e melhoria na prestação de serviço. E para você, ouvinte de podcast, também é mais informação. Mas eu gostaria que esse podcast pudesse chegar a empresas aéreas, meios de hospedagem, guias de turismo e todas as operadoras que trabalham também com o cliente deficiente visual. E para a gente começar esse podcast, meninos, vamos começar o seguinte. Kátia, o que é a deficiência visual? Porque pode parecer uma pergunta básica, até estúpido, mas pra a gente começar do básico, pra gente garantir que todo mundo tá falando a mesma coisa, o que é deficiência visual? Bom, Samir, deficiência visual é basicamente algum tipo de complicação, né, na parte do globo ocular e da parte funcional da visão que a pessoa tem ou pode adquirir ao longo da vida, que lhe tira a visão parcial ou totalmente. Então existem doenças degenerativas, né, que a pessoa vai perdendo a visão ao longo dos anos. Existem motivos de deficiência visual que a pessoa já nasce sem enxergar nada. Essa pessoa provavelmente ela vai ter algumas adaptações a mais ao longo da vida porque ela nunca enxergou, então ela não tem noção o que é algumas coisas, né? E tem as pessoas que ficam toda a vida com baixa visão, então elas enxergam algumas coisas, outras não. Algumas têm mais dificuldade para perto, outras mais para longe, outras não têm noção de espaço, outras não conseguem em profundidade. Então, são vários tipos de deficiência visual, mas todas comprometem alguma coisa relacionada à visão. E nesse caso eu posso entender então que há níveis de deficiência visual, né? Sim, sim. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, esportes paralímpicos, garante que todo mundo tem um tapa-olho para garantir que todo mundo esteja não enxergando igual, é isso não? Exato.
Por exemplo, né, o Regis pode complementar bem isso que ele vivenciou. O próprio futebol, né, falando em Olimpíadas, o futebol de 5, todos os jogadores, por mais que sejam todos deficientes visuais, eles são obrigados a jogar com vendas, para garantir que todos eles estão exatamente iguais condições, porque pode ter um ali com baixa visão que vai fazer alguma diferença ali. Agora vem a segunda pergunta, né, pro prestador de serviço que vai acabar trabalhando o deficiente visual, que é o que a gente estava falando agora, que é do cão-guia, né? O que é exatamente a função do cão-guia pro cego? Regis, fica com você essa. Então, Samir, qual que é a função do cão-guia para a pessoa com a deficiência visual? Em resumo, o cão-guia nada mais é do que os olhos do deficiente. Ou seja, através do cão-guia, ele vai se colocar perante a vida como se ele estivesse enxergando. E a função do cão-guia, para dizer qual é a função dele, é guiar o deficiente, desviar de obstáculos, procurar os locais, né, como portas de hotel, como escada rolante, desviar de uma piscina se tiver. Ou seja, é fazer mesmo como se o deficiente visual estivesse, vamos dizer, enxergando através dos olhos deste cão. Só que tem uns poréns, né, Samir? Os poréns quando o deficiente visual ele estiver acompanhado de um cão-guia, é importantíssimo que, vamos pegar um hotel como exemplo, né? Um hotel geralmente ele é cheio de pessoas, todas as idades, de crianças, de tudo. Então, muito provavelmente, este cão ele vai chamar muita atenção das pessoas. Logo, por gostar de cães, né? Porque brasileiros geralmente gostam demais de cachorro, eles vão querer brincar com o cachorro, eles vão querer alimentar o cachorro, eles vão querer ficar chamando o cão. Então, com isso, tira totalmente, vamos dizer, a atenção do cachorro. Ou seja, o cachorro perde o foco, né, de guiar o deficiente e ele vai começar a prestar atenção em outras pessoas que não o deficiente. O que prejudica o trabalho dele. Prejudica demais. Não só o trabalho, né, mas o próprio deficiente, né, porque numa hora que ele vai querer dar atenção para uma pessoa, pode ter um buraco, um poste, e aí o deficiente pode bater, porque o cão acabou se distraindo e avisou pro deficiente visual a questão do obstáculo. Então, deixar bem claro que qualquer pessoa que tenha contato com o deficiente visual, sendo acompanhado de cão-guia, que não pare para ficar fazendo festinha com o cachorro, certo? Porque isso vai atrapalhar. Principalmente quando ele tá trabalhando. Sabe, já que a gente também tá falando de hotel, é importante aproveitar o ensejo para dizer o seguinte: sempre quando o deficiente visual ele vai jantar, vai almoçar, vai tomar café, o cão-guia geralmente ele acompanha o deficiente. Por quê? Porque o cão-guia ele é tão ligado ao deficiente que ele não pode e nem deve ficar amarrado numa mesa, por exemplo, para você ir com a pessoa lá do hotel, no caso, se servir. O cão-guia pode ir tranquilamente, ele vai do lado, o cachorro não vai comer as comidas lá do buffet, que se for o caso, né, nem vai pegar os pães e tudo mais. Então, quer dizer, é tranquilo demais o deficiente e se servir juntamente com a pessoa do hotel, né, com o cão-guia do lado, não tem problema nenhum. A menos que, por exemplo, você esteja acompanhado com um grupo e aí, porventura, você queira deixar o seu cão-guia com uma pessoa, por exemplo. Aí é outra coisa. Agora, em tese, o cachorro sempre está acompanhado do deficiente em todos os locais, né? Em qualquer lugar, ou no passeio, em qualquer lugar. Agora vamos falar um pouquinho de números. De quanto a gente está falando de deficientes visuais hoje no Brasil, Kátia? Como eu falei, né, existem os graus de deficiência visual. Cerca de 24 milhões de brasileiros têm algum tipo de comprometimento na visão, né, qualquer tipo, seja ele se você usa um óculos aí para corrigir uma miopia ou algo assim. 6 milhões de pessoas considerado com deficiência grave, então isso já compromete um pouco mais o dia a dia dela, ela necessita de algumas adaptações, ampliações de livros ou algo assim para o dia a dia, e 500 mil pessoas com deficiência visual total, ou seja, sem qualquer percepção visual declarada. Já 500 mil de pessoas aí não enxergam, estaria no nível máximo, nada, né? Não enxergam nada. E desses 500 mil pessoas, Kátia, quantas pessoas a gente pode estimar que são como vocês, que estão acompanhados de um cão-guia? Hoje eu posso
posso dizer que tem em torno de 100 cães-guias trabalhando no Brasil. Nada. E eu vou te falar que não é dentro das 500 não são 100 mil, são 100, né? São 100. Não são 100 e mil. não dentro das 500 mil, tá? Porque nas 6 milhões também existem severidades na deficiência visual que a pessoa pode usar um cão-guia, que ela necessita do cão-guia que ajuda ela na locomoção, sim. E aí o cão é adaptado para o que a pessoa enxerga e o que ela não enxerga, ele auxilia. Então não é 100 para 500 mil, é 100 para 6 milhões. Caramba, então talvez seja por isso que existe pouca informação ou muita desinformação quando a gente atende motorista com deficiência visual. Esse é o cão-guia, né? Por causa do volume é muito baixo. Sim. É muito raro, né? Assim, e a concentração também. Então você vê em São Paulo, a gente tem uma concentração maior aí, em torno de quase a metade desses 100 cães estão trabalhando em São Paulo, né? Então aí você vê restante em São Paulo capital, aí, né? Tem alguns espalhados pelo interior, em outros estados tem estados que não tem. Olha aí. Bom, agora vamos falar dos serviços turísticos, né? Porque é um podcast de turismo e a intenção é trazer mais informação para que as pessoas entendam a condição do deficiente visual e ao mesmo tempo também melhorem seus serviços dentro desse processo. Vamos começar com o primeiro serviço que eu tive contato até atendendo vocês, que é o serviço aéreo, né? Quando a gente fala de fazer uma reserva de passagem aérea para um deficiente visual com cão-guia, o que eu lembro de ter feito na época? Para mim foi uma oportunidade ótima, porque eu nunca tinha me deparado com essa necessidade e me fez correr atrás de um monte de informações que me fez fazer a reserva correta e saber que o tempo que eu tinha para avisar a companhia aérea para que tudo que ocorresse perfeitamente, tanto na chegada do embarque de vocês como no desembarque. Mas quais são os principais serviços que vocês acreditam ou que vocês presenciem, né, que podem ser melhorados? O que vocês veem no mercado aéreo e falam, putz, Samir, acontece isso, que se não acontecesse pra gente, são coisas muito simples que poderia melhorar. Olha, Samir, isso eu vou responder um pouco e responder outro tanto. Tá. Uma das coisas que eu acho que é bastante complicado é que as pessoas, principalmente daqueles portões, né, dos portões de embarque, eles não sabem lidar com o cão-guia. Por quê? Quando você vai passar no detector de metal, o equipamento do cão, ele é metal puro. Que é o arreio, né? Sim, isso, bastante metal. E tem o microchip. É evidentemente que se o cachorro passar ali, vai tocar na hora. E isso vai disparar lá o detector de metal. E muita gente, principalmente o pessoal da empresa aérea, eles não têm a noção de como ajudar. Eles acham que você tem que dar todo equipamento, ou seja, deixar o cachorro sem nada. Deixar o cachorro sem a coleira, sem o equipamento, sem nada. Vai apitar do meu jeito. Por quê? Porque ele tem um microchip. Ou seja, quando você passa por esse serviço, ou pela alfândega, muitas vezes, não, ou controle de entrada, os caras não têm nenhuma informação sobre esse tipo de coisa. Não tem. Eles querem que tire todo o equipamento. Mas não bastando isso, Samir, aeroporto é um local onde tem bastante gente. Tem pessoas que gostam de cachorro, tem pessoas que têm trauma de cachorro. Você imagina uma pessoa se deparar com um labrador com golden de 30 e poucos quilos, correndo lá, porque ele tá solto, ele tá livre. E o labrador ou o golden livre, ele faz né, por mais que seja aqui, mas ele quer brincar. Exato, porque quando você tira o arreio dele, você significa não tá trabalhando, né? Exatamente. Então, qual é a orientação que seria importante passar? Tem duas, por exemplo, ou o deficiente passa com a pessoa e deixa o cachorro com outra pessoa, depois a pessoa pode liberar o cachorro sai correndo pro deficiente, mas vai apitar, não é porque o cachorro tá com nada, é porque o cachorro tem o equipamento de metal. Ou então, o deficiente passa junto com o cachorro e depois passa aquele scanner, tanto no cachorro quanto no deficiente. Isso, eu acho que vai evitar, assim, maior estresse, tanto pro cachorro quanto pro deficiente, né? Mas, infelizmente, são informações, Samir, muito básicas, que até hoje eu não vi ninguém saber. E nem publicar, tá? E nem publicar, exatamente. Agora tem uma outra coisa que começa antes do embarque de vocês. Compra de passagem. Quando vocês me procuraram, era muito mais fácil, porque eu tenho uma agência, a gente comercializa isso, eu simplesmente mandei os tickets para vocês, né, com toda a orientação. Mas como é que funciona quando você decide autonomamente comprar sua passagem? Os sites, eles precisam ter uma adaptabilidade para que você possa comprar. Hoje, as companhias aéreas brasileiras, na percepção de vocês, oferecem uma qualidade boa de serviço para isso? Geralmente não. Assim, existe uma obrigatoriedade de sites, existe uma legislação para isso, de que todos os sites, independente
de serviços ou propagandas ou etc., tem uma lista de regras que devem ser seguidas, que esses sites devem ser acessíveis, né? Para quem não sabe, nós usamos um software no computador que ele faz a leitura em voz, ele traz um retorno de voz do que está na tela e a gente consegue usar o computador normalmente. Desde que, né, um site em Flash, por exemplo, com um monte de imagem lá, pra gente, né, aqueles warnings que ficam pipocando lá, acaba atrapalhando, né? Então, assim, voltando aos sites de companhias aéreas, a grande parte a gente tem dificuldade. Fica muito pop-up pulando a todo momento. Sim. E aí o leitor de tela fica maluquinho, fala, pula, você acha que você tá preenchendo um campo, de repente você já tá em outro, ou volta lá pra cima do site, você gasta um tempão pra preencher, e é muito simples, são coisas bem simples de serem resolvidas, né, na hora que se desenvolve um site, existem já bastantes regras claras pra isso. Enfim, mas tem a forma também do call center, que todo mundo passa pelos problemas de call center, então se você quiser comprar uma passagem pelo call center, a gente encontra as mesmas dificuldades que todo mundo, a espera, não sei o que, e às vezes a gente acaba tendo que recorrer a isso porque é o único recurso, se o site não está acessível. Então, a gente tem plenas condições de fazer uma compra sozinho, né, desde que tenha essa acessibilidade no site, né, seja mais claro. Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo. Agora, dentro do avião, né? Durante muito tempo, até acho que 2005, se eu não me engano, e não estamos falando de tanto tempo assim, tinha problemas de transporte com cão-guia, que era no metrô de São Paulo. A gente está falando de uma cidade extremamente desenvolvida, estamos falando de cerca de 10 anos atrás, e teve um problema com uma deficiente que ela não conseguiu usar o metrô porque não permitia a entrada de cães. Só depois que a justiça liberou é que o cão foi permitido, e mesmo assim eu fiquei sabendo de alguma coisa 2, 3 anos atrás que teve algum problema, mas hoje parece que todos os funcionários do metrô têm uma educação em relação a isso. Quando a gente fala do setor aéreo, tem coisa ainda para ser desenvolvida? Você sente algum problema no saguão de embarque ou dentro da aeronave ainda? Ah, tem bastante, sabe? Por exemplo, eu já fui deixado na sala de embarque em Brasília, da empresa aérea. Por quê? Porque não tinha o sistema de áudio, né? Porque geralmente sempre passa lá na tela. Exato. Quem enxerga, evidentemente, que tá vendo. Só que nisso, para você ter uma ideia, tinha sido avisado para 4 pessoas da empresa aérea. As pessoas me esqueceram lá. O que acontece? Era o último voo para São Paulo, acho que era 21 horas e 35 minutos. Era o último voo para São Paulo. Demorou tanto que eu achei tão estranho, porque não anunciava o voo nem nada. Foi quando eu peguei meu cão-guia, saí andando no meio da sala de embarque. E aí foi quando veio uma pessoa, não sei de onde, e perguntou, mas pra onde você tá indo? Eu falei assim, tô indo pra São Paulo. Nossa, o último voo que era seu acabou de decolar. Ou seja, eu fiquei lá, o que é que fizeram? Pegaram, me alocaram no último voo que tinha às 11h35. Cheguei aqui em São Paulo, foi o último avião, acho que cheguei em casa quase 2 horas da manhã. Caramba! Ou seja, porque não tem, né, assim, não, porque você avisa, as pessoas esquecem, né, você pode avisar, mas a pessoa na correria e tudo mais, ele acaba esquecendo. Logicamente que se tivesse um sistema de áudio, né, na sala de embarque, você ia ver, sei lá, avião, última chamada para embarque para São Paulo, você ia ver. Exato, porque já aconteceu uma coisa parecida comigo, porque assim, isso que você falou é uma verdade que eu nunca tinha parado pra me tocar. E em Congonhas isso acontece bastante. Você tá lá alocado pro portão 2. Cara, ele mudou. Muda, ele sim, tá confirmado o portão 2. Ele te coloca num outro lugar, do outro lado do aeroporto. Sim. E que se você usar o finger pra poder acessar o avião, não, você vai ter que pegar uma porta, que vai ter que pegar um ônibus, que aí depois a gente vai entrar nesse ponto com vocês. E assim, cara, mudou no último segundo e a mulher lá embaixo já tava gritando que era o último embarque. Então, pra mim, que sou um... Que enxergo. E pra achei estressante, imagina pra vocês. Pra gente, então... Isso é um retrocesso, né? Porque eu lembro, até quando eu era criança, assim, aquela coisa de ir no aeroporto, que alguém vinha de fora, alguém ia viajar, a gente escutava muito, né? Voo com destino a tal, número tal, embarque no portão tal. E agora, recentemente, eu tenho percebido que cada vez mais a tendência é na tela, né? A tendência é ter menos esse barulho do alto-falante, porque acho que a quantidade de voos é muito grande, não sei, e é tudo na tela. Eu imagino também que para as pessoas que enxergam, deve ficar uma confusão tremenda no painel também, né? Fica uma confusão
confusão Porque tremenda. fica ali, você tem que ficar de olho ali, porque senão não tem nenhum sinal sonoro que te avise, e você tem que ficar olhando uma tela. E pra quem não enxerga, como que isso funciona? Se a companhia não tiver ali alguém que vai ficar prestando atenção e com aquela responsabilidade de ajudar, né, na correria. Tem um ponto importante, você falou da espera e dentro da aeronave, mas o translado da espera, vamos supor, o funcionário deu certo, ele veio te orientar pra você ir pra aeronave. O que já aconteceu, né, a pessoa da companhia vem com uma cadeira de rodas. Pra um deficiente visual, várias vezes. E aí, você tá com o cão-guia. Desculpa, a gente é tão surreal que eu não consigo imaginar um negócio são desse. coisas que, assim, a gente mesmo, a gente faz piada pra não chorar, né? Porque são coisas que tem que fazer diferença, tem que diferenciar as deficiências, né? Um deficiente visual, ele pode se locomover com muita facilidade, inclusive tem muitos que praticam, são corredores, inclusive. Sim. Né? Simplesmente segurando no braço de uma pessoa. Não precisa qualquer outro recurso. Pode subir no ônibus, pode ser o ônibus normal, não precisa ser ônibus com elevador, pode ser o que for. O deficiente visual, né? E aí eu reforço a particularidade de cada deficiência, né? Claro que um cadeirante, um idoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção vai ter que ser estudado qual que é a necessidade dela. Mas a deficiência visual, em particular, a pessoa não precisa de cadeira de roda, não precisa nenhum tipo de, mesmo estando com cão-guia, de um ônibus especial para ir até a aeronave, nada disso. Olha o que acontece, é exatamente o que a minha mulher acaba de falar na questão do ônibus especial. Na realidade, dependendo do local, não precisaria nem de ônibus. Por quê? Porque o deficiente visual, ele tem a deficiência na visão, não nas pernas. Logo, ele anda e anda muito bem. Exatamente. E não bastando isso, Samir, teve uma vez, eu vou relatar para você esse caso, eu quase caí subindo no ônibus daquele. Por quê? Porque quando o ônibus tá parado, eles colocam um banquinho. Sabe aquele um banquinho? elevadorzinho. Mas pra quê, banquinho? Não, um banquinho mesmo, é um banquinho. Um banco pra você subir no um ônibus? banquinho pra você pisar no banquinho e pisar no integral do ônibus em cima. Uma vez eu fui subir, eu quase... Tropeçou no banco? Não, eu quase pus o pé fora do banco, o banco quase capotou comigo. Nossa. Ou seja, deficiente visual, ele não precisa de banquinho pra subir no ônibus. É só você chegar e colocar a mão do deficiente assim na porta do ônibus, e o deficiente visual por si só, ele sabe que o degrau, que o ônibus tem uma escadinha pra subir, né? Mas o pessoal insiste, muitas vezes, em colocar um banquinho. Ou seja, aquilo muito atrapalha. Outra coisa, tem alguns ônibus que eles descem aquele elevadorzinho, não é? Uhum. Quando o deficiente visual está com cão-guia, é desnecessário. É até perigoso pro cachorro, porque o cachorro não tá acostumado a ficar subindo naquele elevadorzinho que não tem parede, não tem nada. É um negocinho que desce assim, né? Pra cima de uma placa. Que seria só pro cadeirante. Pro cadeirante. Né? Poderia descer aquilo, porque nesse caso dos ônibus adaptados, aquilo é quase que a porta, né? Então você tem que abrir o elevador, mas simplesmente abre e ele funcionar como um degrau. Com né? uma rampa pra subir mesmo. Mas, não, tem gente que sobe o negócio e o cachorro quase pula de cima. Não, o cachorro não quer ficar assusta o cachorro pelo barulho, né? Pode até causar mas em regra mesmo, o que eles fazem é colocar o banquinho. Então, eles colocam o banquinho pro cego subir no banquinho e sair no primeiro degrau e sair subindo. Não, é desnecessário. Agora vamos falar dentro da aeronave. O que poderia, na percepção de vocês, ser melhor? Tem alguma coisa, tipo, a alocação do cão Porque assim, eu entendo que o avião, ele é apertado até pra gente já, né? Principalmente voo local. Imagina, eu não consigo imaginar como é que vocês conseguem alocar o cão de vocês dentro da aeronave. Então, sabe, neste caso, eu posso dar parabéns para as empresas. Porque, geralmente, existe aqueles assentos conforto que as pessoas acabam pagando mais pelo conforto, né? Exato. Quando a pessoa está acompanhada do seu cão-guia, eles fornecem o assento conforto, né? Onde tem mais espaço e não cobra. Isso eu acho muito legal. Ou seja, é uma necessidade, né? Não é porque o deficiente tá ali porque ele quer ir tudo confortadinho, não é isso. É por conta do cachorro, porque o cão, ele vai no chão, na frente dos seus pés, né? Então aquele espaço é fundamental para que seu cachorro, né? Ele tenha um conforto, né? Exato. Então, assim, nesse sentido, as empresas estão de parabéns, porque eles acabam tanto é que quando eu já viajei algumas vezes sem meu cão-guia, eu senti tanta falta dele, porque de fato o assento, o espaço é demais, viu? Olha, praticamente você sai com o joelho quebrado ali de trás, né? Mas o que já aconteceu, inclusive, quando nós trouxemos os cães dos Estados Unidos, né, que a gente foi buscá-los lá, viemos em 4, né, 4 cães guias no voo. E aí a gente não veio no assento conforto, né, mas eles reservaram
aquelas fileiras com 3 poltronas do meio, a do meio ficou livre, então vinha 2 deficientes, né? 2 pessoas com deficiência. Sim, mas o voo não tava tão cheio, mas os cães vieram no corredor, né? E aí, assim, lógico que só que como tinha a poltrona do meio vaga, né, e o voo não estava tão cheio, quando vinha o carrinho com a alimentação, alguém precisava passar, a gente conseguia colocar os cães pra dentro ali só naquele momento, né? Tinha o espaço porque não tinha uma pessoa no meio, e era um de cada vez, porque não era dos 2 lados que queria ao mesmo tempo pra passar alguém, e aí dava certo, né? Porque eram 4 cães, né? Mas a melhor forma mesmo, Samir, ainda é no chamado assento conforto. Por quê? Porque muitas vezes passa idoso no corredor, passa um monte de gente, e aí não dá pra um cachorro ficar deitado no meio do corredor, né? E até atrapalha a movimentação dos comissários e tudo, né? Então, exato, ele não é um cachorro pequeno, né? Sim, não é um cachorro pequeno. Então, pra mim, a melhor solução, e que deve ser assim, é mesmo o espaço que tem, né? Porque aí não fica aquela coisa, dá licença, o cão levanta. É até estressante pro cachorro ficar levantando e deita e levanta e deita. Então, eu acho que é assim mesmo, né? Nesse quesito, assim, não há nem o que reclamar, viu? Agora, tem 2 questões. Quando a gente embarca com o cão-guia, tem alguns documentos que o agente precisa já deixar preparado para o embarque, né? Você pode falar um pouco disso, não? É assim, Samir, existem duas vertentes, né? Tá bom. Assim, o embarque nacional e o embarque internacional. Tá. Pra você entender, o embarque nacional, o deficiente, o que é que ele tem? Ele tem que providenciar a documentação em conformidade com a legislação que existe, né? A carteirinha de identificação do cão-guia com sua foto, que é autorizado pelo Instituto de Cão-Guia. Ou seja, ele já tem que estar com isso no momento do embarque, ele tem que estar. Tá? Isso a gente tem que andar o tempo todo. Tem que andar diretamente. Qualquer restaurante, qualquer lugar que pedir, você tem que estar. Ok. Isso é atestado de vacinação. E atestado de vacina. Para a empresa aérea no Brasil, você tem que apresentar o atestado de vacina, né, de todas as vacinas do cão. Tem que ter um atestado de saúde do cachorro, que é um veterinário que ele atesta, sei lá, com 10 dias antes, 8 dias, você vai no veterinário e ele te dá aquele atestado dizendo que o cachorro não tem doença, o cachorro tá conforme tá conforme a legislação, né? Não tem nenhuma doença. Não tem nenhuma doença, não tem nada. E também aí tem o certificado de vacina, que todo ano que você dá as vacinas do cachorro, você vai colocando na carteira de vacinação. No Brasil, então, são esses 3 documentos que você tem que apresentar na hora, no check-in. Legal. Se você for comprar uma passagem, vamos dizer, em qualquer empresa aérea, você nem precisaria falar do cão-guia. Porque quando você chegar lá no dia para você embarcar, ou seja, você nem precisa falar que você está comprando, que é deficiente visual e está com cão-guia. Porque tem empresa que pede para que você avise que vai embarcar com cão-guia faltando 24 horas. Ou seja, se eu comprar uma passagem para viajar daqui a um mês, eu não preciso falar, né? Exato. Quando faltar um dia para minha viagem, eu falo assim, olha, eu estou indo acompanhado de cão-guia. Imagina, né? Ter que ligar. Exato, ficar ligando, e a pessoa esquece. Caramba, enfim. Que saco. E aí o que acontece? Aí no dia, né, é responsabilidade da pessoa, do deficiente, dono do cão-guia, apresentar a documentação. Porque senão estaria em desacordo com a legislação, né? Agora, quando o embarque é internacional, existe para alguns países da Europa que ele cobra a sorologia, né? Que é como? Você tira sangue do cão, você recolhe uma guia na prefeitura. Quarentena, né? É a famosa quarentena, né? Que o cachorro tem que ter você tem que fazer o exame do cachorro, recolher uma guia na prefeitura de São Paulo e tudo mais para fazer a sorologia do cão, né? Porque com isso, com todos esses exames do cachorro, Samir, você vai no setor de agricultura do aeroporto e eles vão fornecer para você, quando você apresentar toda a documentação do cachorro, um certificado internacional de embarque de cães, né? Que é chamado CZI. Este é o embarque internacional para alguns países da Europa, né? Aí cada país ele tem a sua exigência, vamos dizer. Por exemplo, para países aqui do Mercosul, tem deles que pede, não precisa ter a quarentena, mas você tem que ter só embarque se tiver o certificado internacional, entendeu? Então, assim, tem algumas peculiaridades, né? Dentro do país é uma coisa, fora é outra. Depende nessa parte internacional, cada país, né, até para o pessoal entender um pouco. Tem algumas doenças que são erradicadas em alguns países e em outros não.
Então depende disso, das epidemias vigentes, isso está sempre mudando. Então quando você for para um país, você se planeja com alguma antecedência aí, às vezes até mais de 90 dias, porque você precisa de essa sorologia, às vezes é de 90 dias, você tem que fazer a coleta antes de 90 dias antes de viajar. Então depende muito do país e da época também. Não é daqui a 10 anos, daqui a 2 anos pode ser diferente você viajar para Espanha do que se pede hoje, por exemplo. Mas o site, geralmente, você entra lá no site, o Samir, e pesquisa, né? Quais são as exigências do país de origem que você está indo. Aí eles falam lá. Ah, que legal. Então fica aí uma dica para os agentes. Isso já ajuda. Ficarem de olho nisso, informarem porque ninguém sabe, né? Assim, a gente já teve experiências que a gente foi viajar e a gente não sabia. Eu não tinha nem ideia, né? Ninguém informou a gente. E aí a gente começou a ligar para a própria agência. Faltando 5 dias antes. Putz, não dava tempo de fazer mais nada. E aí, o que aconteceu? Aí deu um rolo, né? Aí a gente acabou usando a argumentação, né? E aí embarcamos sujeito a ter que voltar. A ser deportado de lá do país que a gente estava indo. Grilo, porque a menina aqui de São Paulo ligou pro aeroporto lá do país que a gente estava indo, conversou com a pessoa que estava trabalhando no check-in e tudo mais, explicou o caso e tudo mais, e aí a pessoa falou assim, olha, mas se for com a gente tudo bem, mas se for a federal, no caso de lá e tudo mais e etc, né, eles podem vir pra cá, mas eles têm que ter a ciência que eles podem ser deportados no mesmo voo. Nem conseguir desembarcar. Passar da imigração. Caramba, gente. Nosso Tourcast para cego ouvir ficou longo, então, para que você possa ter uma pausa, dividimos esse Tourcast em 2 partes. Como você pode ter percebido, nosso programa é disponibilizado a cada 15 dias, às quartas-feiras. Esse aqui foi postado no dia 7 de setembro, uma importante data histórica para o Brasil, e nós anteciparemos a parte 2 para o dia 14, excepcionalmente, porque nós já estaremos em plena Paralimpíadas. Espero que esse podcast ajude o mercado de turismo a prestar um serviço melhor aos nossos clientes com deficiência visual. Então, se você puder, faz esse podcast chegar ao seu amigo que trabalha no aeroporto, nas agências, se ele for um guia de turismo, porque com certeza essa informação vai ajudar a transformar o mercado de turismo num mercado mais profissional para os nossos clientes. Se você gostou desse programa, nos passe seus comentários. Você pode fazer isso através das páginas despachados.com.br/podcast/Tourcast. O link do site vai estar no post desse programa. Você também pode enviar um e-mail para o endereço tourcast@infinity.tour.br ou pode mandar uma mensagem em nossa página no Facebook. O nome da página é Tourcast. Seu retorno é uma forma de sabermos como você pensa sobre esse programa. E já sabe, hein? Se precisar de vans na cidade de São Paulo, conte com a Red Cars. Acesse www.locaçãodevans.redcars.com.br. Manda seu orçamento e deixa a Red Cars te surpreender. Um abraço e não perca a parte 2 desse episódio. Até breve. Agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.